Quem é Só fechar uma Lu, porta aqui. Lu, Maísa, Wanda e a que é o iPhone, eu não sei o nome. É, Ana Flávia, Larissa. Ana Flávia, desculpa, Ana Flávia. E de Noraga. Vocês leram? Chegaram a ler o livro? Começaram a ler? Eu comecei a ler, né? Tô no Hum, início ainda, mas já comecei, Uhum. né? Tem, Não Muito li, interessante, ó, não né? li ainda. ótimo. Wanda, você já tem algum aprendizado desse tempo, do tanto que você leu? Ah, eu já li todo o livro. Ó, Uau! Ele ganhou é uma muito bom mesmo. estrelinha. Parabéns. Gente, esse É, livro é transformador. Se esforcem para ler ele, é bom demais. Vou ler. é muito bom. É Então, maravilhoso. a Sinara vai começar aí, vai conduzir aí esse início e depois a gente termina usando lá as ferramentas e o PDF. Tem um gatinho aí, hoje tem um gatinho Bom. participando. Queridas, então vamos lá, vamos começar? Vai ficar gravado, né? Para aquelas que não puderam entrar. Esse livro, ele é um dos meus favoritos, né? Eu gosto demais dele. Eu li esse livro durante a pandemia e foi tão bom ter lido esse livro naquela época, porque a gente estava todo mundo vivendo momentos muito difíceis, de tantas incertezas e tantos motivos para a gente ficar abatido, ficar triste, né? Mas tem uma frase no livro que ele fala assim, que felicidade é muito mais que um estado de espírito. Felicidade requer prática e empenho. Quando eu li essa frase, eu falei, gente, o que que ele quer dizer com isso, né? Porque antes, como leigos, né, a gente imagina que felicidade é só uma questão de emoção, de sentimento, né? De estado de espírito, mas aí ele traz para nós esse conceito que é uma questão de prática. É praticar a felicidade, praticar hábitos de felicidade, coisas que vão nos levar a um patamar diferente. E mesmo vivendo situações difíceis, porque todos nós enfrentamos, ainda assim continuar sendo felizes. E como eu li ele na pandemia, foi muito fácil extrair esse ensinamento de que felicidade é muito mais que um estado de espírito, ele é uma prática. Porque estávamos todos com muito medo, todo mundo com muito receio, com muitas dúvidas, né? Muitas pessoas morrendo. E aí, quando eu li essa frase, eu falei: bom, o que que eu posso fazer aqui para não ficar depressiva, para não entrar em pânico, para não ficar morrendo de medo, como estava todo mundo, e principalmente na minha família foi assustador, o tanto de medo. Meu pai ficou em pânico, todo mundo com muito medo, as pessoas muito negativas, né? E aí a gente começou a praticar a felicidade. Então, ainda com tudo aquilo acontecendo, tudo fechado, a gente proibido de entrar no nosso escritório, eu comecei a fazer coisas que me deixavam feliz. Então, a gente caminhava lá no condomínio, a gente andava de bicicleta, fazia trilha, e a gente foi fazendo coisas que foi contribuindo para o nosso estado de espírito ficar melhor. Tanto que nós pegamos Covid, mas nós não sentimos nada. Nós não tive... E nós pegamos aquele vírus lá do começo, que era aquele bem punk, né? Aquele terrível, bem pesado. E a gente ficou bem. E aí o livro, ele vai trazendo para nós essas maneiras que foram comprovadas cientificamente para a gente elevar o nosso estado de espírito e elevar o nosso nível de felicidade, fazer essas práticas, né? E ele fala assim que algumas atividades proporcionam uma carga de emoção positiva que melhora o nosso desempenho, melhora o nosso foco, melhora a nossa disposição. Porque quando a gente nos permite ficar tristes, abatidos, além da gente contaminar toda a nossa casa e influenciar todo mundo para ficar triste e deprimido em casa, a gente também adoece. E a gente deixa de trabalhar como poderíamos estar trabalhando, ser produtivas como nós poderíamos estar sendo produtivas.
E aí ele vai ensinando para nós coisas tão simples que podem contribuir com isso. Ele dá exemplos básicos, tipo ouvir música, conversar com um amigo, jogar, fazer algum esporte, brincar com o cachorro, brincar com seu animal. E ele coloca essas coisas que são muito simples. Só que isso, embora pareça muito simples, tem uma importância muito grande para o nosso emocional, para a nossa saúde física, cognitiva. Tem pessoas que acham que isso é bobeira. Ah, brincar com meu cachorro, isso vai mudar a minha qualidade de vida? Vai. Inclusive, tem médicos que indicam para pessoas que estão sofrendo com uma depressão, alguma doença grave, a ter um animal. Porque isso vai fazer com que essa pessoa sinta mais felicidade, libere mais hormônios importantes para essa alegria, né, interna, e a pessoa vai ganhar mais saúde, mais qualidade de vida. E ele fala algo também muito interessante. Ele fala assim: permita-se se dar ao luxo de fazer aquilo que você gosta. E muitas vezes nós, mulheres, né, principalmente, a gente tem dificuldade de fazer coisas que a gente gosta, porque nós nos cobramos demais e nós queremos ser produtivas demais. Trabalhar fora, estudar, cuidar dos filhos, cuidar da casa, cuidar das roupas, fazer as compras, manter a casa funcionando, manter o trabalho e por aí vai. E a gente vai nos atolando de tantas coisas que quando a gente para tomar um café com uma amiga numa cafeteria, a gente fica nos culpando. Nossa, eu podia estar trabalhando. Nossa, eu podia estar estudando. Nossa, eu tinha que estar cuidando disso. E a gente não se dá esse luxo de fazer algo prazeroso para nós, por nós. Hoje, alguma de vocês colocou lá assim no grupo, não, eu estou me dando esse tempo. É sobre isso, é tirar um tempo para nós, para nos cuidar, para nos valorizar e fazer práticas que vão contribuir com o nosso nível de felicidade. Porque, como eu falei no começo, que o livro traz para nós, felicidade é uma questão de prática. É praticar a alegria. E aí eu separei alguns pontos que ele traz no livro. Eu gosto de ler escrevendo, então eu vou lendo, eu vou sublinhando, escrevendo, porque depois eu vou lá e volto para olhar. E eu estava vendo as coisas que eu tinha destacado dessa leitura que eu fiz em 2020. E ele fala assim: a primeira coisa que eu quero comentar com vocês sobre a meditação. Eu antes não meditava, eu aprendi a meditar em 2018 com a Larissa. E eu lembro exatamente o dia que ela foi me ensinar sobre meditação. Porque para mim, meditação era aquilo, assim, eu pegava um versículo da Bíblia e eu ia meditar sobre aquele versículo, raciocinar sobre aquele versículo. Só que a meditação mesmo não é dessa maneira. E nós estávamos no Araguaia, estava eu, a Larissa e a... Oh, Deus, fugiu o nome dela, Maressa. E aí a Larissa foi ensinar a gente a meditar. E ela me mostrou um aplicativo de celular que eu não sabia que existia, que a gente colocava, ligava, baixava esse aplicativo no celular e a gente poderia escolher ali os temas das meditações e tudo, e fazer as respirações profundas. E de lá para cá eu nunca mais parei. Isso foi em 2018, se eu não me engano, 17. E realmente é algo muito interessante. Depois disso, eu comecei a ler sobre isso, pesquisar sobre isso, e vi tantos artigos científicos, tantos estudos que comprovam a eficácia da meditação. E nesse livro, o autor fala para nós de 5 minutos diários apenas. Você não precisa ficar meia hora meditando, mas 5 minutos por dia já vai te trazer benefícios, melhorar a sua imunidade, melhorar a sua cognição, reduzir o estresse. Então, os benefícios são inúmeros. Um outro ponto que ele traz para nós é sobre a generosidade. Quando nós somos generosas, quando nós somos solidárias, e o livro fala sobre isso, porque ele menciona uma pesquisa que foi feita aonde eles estudaram algumas pessoas que praticavam atos de gentileza. E essas pessoas foram comprovadamente mais felizes do que as outras que não praticavam atos de gentileza.
Então, ele fala que nós, quando somos generosos e ajudamos o próximo, isso traz para nós uma felicidade muito grande. Eu não sei se vocês já perceberam, mas geralmente, quando nós damos um presente, nós ficamos muito felizes em presentear alguém. Porque é muito bom você ver a pessoa recebendo aquele presente, parece que é nós que estamos sendo presenteados. Quando a gente ajuda alguém, uma associação, uma pessoa carente na rua, aquilo te traz uma sensação de satisfação muito grande. Pode reparar, o dia que você faz alguma doação, alguma coisa, você contribui com o próximo de alguma maneira, com certeza você se sente mais feliz. Isso em mim é muito nítido, muito nítido. Quando eu faço algo por alguém, eu posso estar no meu pior dia, eu me sinto melhor. E isso foi tão bom eu ter lido isso hoje novamente, porque eu pude avaliar algumas condutas minhas. E ficar atenta a isso novamente, para quando eu estiver triste, eu perceber que tem ferramentas que eu posso usar, tem práticas que eu posso fazer para poder me fazer sentir melhor, que vão contribuir para a minha felicidade. Uma outra coisa que o livro traz é sobre a positividade no ambiente. E uma vez nós estávamos dando uma palestra do ID Mulher com o pessoal da Posê, e eu levei uma palestra falando sobre isso, a positividade no ambiente através das plantas. Existem pesquisas científicas, essa das plantas não está no livro, mas está em outros. Existem várias pesquisas científicas que falam do poder do verde dentro da nossa casa. Tem que ter verde dentro de casa, tem que ter planta. Isso é muito, muito, muito importante. Tem uma série na Netflix que eu até quero indicar para vocês assistir. Ela chama Como Viver até os 100 anos. Como Viver 100 anos. A série é maravilhosa. E uma das práticas desses centenários é cuidar de horta, é cuidar de plantas. E foi uma pesquisa que eles fizeram por 20 anos em 5 locais. E nos 5 locais muito distintos, muito distantes um do outro, todos esses centenários tinham essa prática de cuidar de plantas, de ter sua própria horta. Então, quando o livro traz para nós sobre essa positividade no ambiente, a gente pode trazer isso para dentro da nossa casa, trazer o verde, trazer as plantas, espalhar fotos das pessoas que você ama dentro da sua casa. Porque naquele dia que você acorda triste, você olha aquela fotinha linda lá do seu filho, do seu sobrinho, de alguém que você ama, aquilo vai despertar alegria no seu coração. Você vai se sentir um pouco melhor de como você estava antes. E colocar músicas relaxantes, evitar assistir filmes pesados, ele fala muito sobre isso. Eu não assisto filme de terror, nem se me pagar. Nem se me pagar eu assisto. Por quê? Porque eu já tenho problema demais. Eu não preciso ficar vendo essas coisas. Eu preciso estar bem. Então, eu gosto de assistir coisas que vão me deixar feliz, que vão contribuir para que eu me sinta melhor, e não que vai me fazer sentir pior. Sobre essa positividade no ambiente também, você colocar um difusor com óleos essenciais na sua casa, um cheiro agradável. Eu sou muito do cheiro, eu gosto muito do cheiro. Então, quando a casa tá com aquele cheiro bom, isso é tão gostoso. Você dormir numa cama cheirosa, tomar um banho e se secar numa toalha cheirosa. São coisas que parecem ser tão pequenas, mas que pode contribuir com a melhora da sua vida de forma muito significativa. Quando eu chego no meu escritório, a primeira coisa que eu faço, eu ligo a televisão, que tem uma televisão na sala de reunião, na mesa, e eu coloco músicas relaxantes para tocar o dia inteiro. Fico o dia inteiro tocando. E eu ligo o difusor, e eu gosto de colocar óleos que têm cheiros mais cítricos, porque desperta alegria. Laranja, limão, essas coisas. São coisas que eu tenho feito e eu tenho percebido que tem melhorado. Então, o livro traz muito sobre isso para nós. Uma outra prática de felicidade, e muitas pessoas acham que não é o exercício físico. Não sei se vocês já leram sobre isso, mas é comprovado que quando a pessoa está com depressão, a atividade física ela pode ser tão eficaz quanto a própria medicação.
Então, talvez vai ter pessoas que nem vai precisar tomar remédio. Basta fazer uma caminhada, praticar um esporte, praticar algo que goste, jogar, ir para academia, fazer musculação, não sei, aquilo que você gostar. Você precisa descobrir aquilo que você gosta e praticar. Porque não existe nenhuma dúvida mais na ciência com relação aos benefícios da atividade física. Libera, né, os hormônios que são importantes, serotonina, adrenalina, que vai fazer a gente se sentir melhor. Outra coisa que ele fala muito interessante, e eu achei muito legal isso, ele escreve assim bem grande: gaste dinheiro. Aí só que não é gastar dinheiro comprando coisas, é gastar dinheiro vivendo experiências. Porque às vezes a mulher, quando está deprimida, ela quer ir para o shopping, comprar bolsa, sapato, roupa, e acha que aquilo vai trazer conforto emocional. Só que não vai, porque é só aquela alegria momentânea, você vai chegar na sua casa, vai jogar aquela bolsa no guarda-roupa e acabou aquele momento de alegria. Mas quando você gasta dinheiro com experiências, aquilo te melhora, aquilo te traz felicidade, e aquilo você vai ter lembranças boas para o resto da sua vida. Então, quando você gasta dinheiro para ir num show, para assistir um teatro, para fazer uma viagem, para jantar fora com a sua amiga, com seu marido, com seus filhos, gastar dinheiro com esses momentos vai beneficiar a sua saúde e vai te trazer um nível de alegria muito grande. Esses dias eu estava brincando com o Humberto, falando assim, eu acho que eu sou bipolar. Porque quando eu estou viajando, eu fico tão feliz, mas tão feliz que eu não me reconheço, de tanto que eu fico feliz quando eu estou viajando. A última viagem que nós fizemos para Cancún, eu adoro ver aquelas fotos, porque eu estou tão feliz ali que parece assim que eu tinha ganhado na Mega Sena. De tanta alegria, não tem lógica. Falei, acho que eu sou bipolar. Eu preciso viajar mais. Então, é sobre isso. Outra coisa, ele fala sobre exercitar os nossos talentos. Gente, eu vou só desligar uma panela aqui, peraí. Dona de casa, hein? Rapidão. Fazendo janta e fazendo a aula com vocês. Ele fala sobre exercitar os nossos talentos. Por quê? Porque quando nós fazemos aquilo que nós gostamos e aquilo que a gente se sente bem fazendo, sabe? Aquilo que você é muito boa fazendo, vamos pegar um exemplo. Ah, a pessoa é muito boa para fazer um crochê. Sabe quando você faz um crochê e você termina aquela capa daquela almofada ou aquela blusa que você estava fazendo, você fala assim, nossa, gente, eu sou muito boa nisso. O livro traz esse ensinamento para nós, para a gente exercitar mais aquilo que a gente é muito boa para fazer. Então, talvez cozinhar, aconselhar alguém, ajudar o próximo, cantar, costurar, não sei aquilo que você faz de melhor. Aquilo que você faz de melhor, você precisa fazer mais vezes, porque isso vai te trazer satisfação. Isso vai te deixar com um sentimento de sucesso muito grande. E esses estudos dizem que quanto mais você utiliza os seus pontos fortes, mais feliz você é. Então pense aí, qual é qual a coisa que você faz de melhor? Talvez seja um bolo de chocolate, faz mais vezes, convida as amigas para tomar um café, que isso vai te proporcionar alegria. Um outro ponto que ele traz é sobre o sorriso. E isso é muito interessante, também foi um ensinamento que a Larissa me trouxe há muito tempo atrás. A gente estava em terapia e eu estava reclamando para ela assim, eu acho que eu tenho tendência para ser depressiva, porque eu fico triste muito fácil, não sei o quê. E estava reclamando isso para ela. Ela falou assim para mim, você vai acordar todos os dias e vai sorrir, abrir o dente. Eu falei, essa mulher é doida. Como pode? Eu vou acordar e abrir os dentes, né? Sem motivo nenhum, vou ficar sorrindo para a parede. Ela vai sorrir para a parede. Porque quando a gente faz isso, depois a Larissa pode falar sobre isso, ela explica melhor do que eu, a gente está liberando informações para o nosso cérebro vai entender que a gente está feliz, mesmo não estando. Quando a gente faz isso, automaticamente o cérebro recebe a informação, opa, ela está feliz.
Então, ele começa a trabalhar ao nosso favor, liberando neurotransmissores que vai acabar fazendo com que realmente a gente fique feliz. Tem Deixa uma... eu fazer, então, para não E perder, isso aí foi um estudo científico, tá? Quando você faz isso aqui, já acessa as áreas do seu cérebro onde é liberado os hormônios do bem-estar. Então, eles fizeram uma pesquisa onde as pessoas leram o mesmo texto. Então, o primeiro grupo estava normal, né? Leram o mesmo texto, assim, normalmente, igual eu estou aqui. O segundo grupo leu o mesmo texto com a cara fechada. E o terceiro grupo leu o texto com os olhos mais segurando a caneta aqui, ó. E isso faz o mesmo movimento aqui do seu cérebro. E aí, em ambientes distintos. E aí, cada um falou que sentiu com aquele texto. E, gente, foi incrível, porque aquele que leu normal achou um texto muito comum. O que fez assim já achou o texto horrível. E aquele que leu o texto com a caneta amou o texto, viu coisa legal no texto. Então, essa técnica eu ensino, né? E eu uso muito ela, porque às vezes eu saio para atender e às vezes briguei aqui em casa, né? Um menino, alguma coisa, ou um problema, e aí eu vou dentro do meu carro, eu vejo a caneta lá e eu já chego para atender com outro sentido. E várias vezes já vi gente do meu lado olhando, o que aquela louca tá com a caneta. Mas eu tô nem aí, né? Que eu uso uma frase muito assim que eu aprendi. Quem tem medo do ridículo não se aproxima do extraordinário. Então, eu vou com aquela caneta na boca e vamos embora. E já muda o estado, né? Então, continua, não é nesse sentido. eu faço isso demais também, porque eu sou da cara muito fechada. E aí eu fico dentro do carro e às vezes eu me percebo com a cara fechada no carro. Falo, pra que eu tô com essa cara brava desse tanto? Aí eu taco o sorriso aqui no dente. E com certeza o povo que passa fica olhando. Mas o autor desse livro, ele coloca essa frase assim, ó, finja até virar verdade. E aí eu tenho uma amiga que ela fala assim, ó, finge que tá feliz. Finge que tá feliz. Quando ela falava isso, aquilo me incomodava. Eu falava assim, mas gente, eu vou fingir que eu tô feliz. Mas isso não é ruim, gente, isso é bom. Então, o livro, e o autor fala isso para nós, finja até que pareça verdade. Porque quando você sorri, ainda que não seja um sorriso verdadeiro, o seu cérebro vai entender que você está feliz e ele vai liberar neurotransmissores e você vai ficar feliz mesmo depois. Então, é por isso que ele fala, finja até virar verdade. Outro ponto importante é sobre a gratidão. E tem diversos, inúmeros, milhares de estudos que comprovam isso. Quanto mais gratos nós somos, mais felizes nós somos. E nós já falamos aqui nas nossas aulas, aqui no nosso clube, várias vezes sobre a questão da gratidão. Então, eu tenho um caderno que eu sempre anoto, né? E quando eu percebo que eu estou baixando, dando uma escorregada, assim, eu corro nesse caderno e começo de novo. Fazer o eu sou, fazer os motivos de gratidão. E aí eu baixei um aplicativo também que chama Gratitude, porque se eu estiver em outro lugar e meu caderno não estiver perto de mim, eu faço pelo aplicativo. E o meu aplicativo manda mensagem me lembrando, todo dia, 9 horas da manhã, ele manda a mensagem me lembrando para eu fazer os motivos de gratidão. São coisas, são ferramentas que a gente precisa ir utilizando, porque isso vai melhorar a nossa vida. Outra questão, e essa é a última para eu passar para a Larissa, para ela fazer uma ferramenta bem poderosa com a gente hoje, é sobre alimentação. E é um assunto que eu adoro falar, né? Eu sou advogada, mas o ano que vem eu formo em nutrição, então eu estou cheia de conteúdo sobre nutrição. E eu sou bem exigente com relação à parte de alimentação, e existem vários, diversos estudos científicos que comprovam que quando a gente melhora a nossa qualidade da alimentação, a gente consegue curar depressão, consegue melhorar autismo, TDAH e inúmeras doenças, câncer, inclusive, e tantas outras.
A gente estudou muito sobre a questão da alimentação saudável quando a Larissa estava enfrentando câncer, e foi tão bom para nós, porque foram ensinamentos que a gente trouxe para a nossa vida, para a nossa casa, para os nossos filhos, né, Larissa? E isso foi transformador. Então, o que que a gente tem que praticar? 80% do tempo, ter uma alimentação mais saudável, porque isso vai contribuir com o nosso corpo vai funcionar da maneira correta e a gente vai ser mais saudável e, como consequência, mais feliz. Só que nós não podemos esquecer da parte emocional da alimentação, porque tem alimentos que eles vêm para nutrir o nosso corpo, mas tem alimentos que vão nutrir a nossa alma. Então, não é porque eu pratico um estilo de vida mais saudável que eu não vou comer o bolo de cenoura que a minha mãe faz, que é o melhor bolo da face da terra. E aquele momento, para mim, é um momento de muita alegria, sentar com ela e comer aquele bolo e tomar aquele café. Então, tem parte da nossa alimentação que ela é emocional. Ela só não pode ser 100% essa parte, mas ela pode ser os 20%. Então, comer aquele brigadeiro, comer aquela pamonha, aquela pizza, essas coisas que a gente sabe que não faz bem para nós, não faz bem para o nosso corpo, mas a gente sabe que faz bem para nossa alma. Então vai ter um dia que você vai precisar sair com uma amiga e comer aquela coisa que você mais gosta de comer. Você vai precisar ir para casa da sua avó e comer aquela feijoada que você sabe que vai te dar muito gases, você vai passar mal depois, mas você vai precisar comer, porque aquilo vai deixar sua avó feliz, aquilo vai te deixar feliz também. E depois você faz um detox e limpa esse corpo de novo e tá tudo certo. Mas eu quis trazer também essa parte da alimentação, porque nós precisamos também aprender a nutrir a nossa alma, nutrir o nosso corpo com alimentação saudável, mas nutrir a nossa alma também, porque não tem como nós separarmos essa parte emocional. E tem regiões, né? Por exemplo, a Lu está em Minas. O forte de Minas são os queijos maravilhosos, né? Como que você deixa de comer aqueles queijos maravilhosos? É difícil demais. Você vai para a Bahia, você tem lá acarajé, que é fritura, meu pai amado. Mas precisa, né? De participar. Então, geralmente, quando a gente viaja, a gente gosta de conhecer as comidas típicas, comer de tudo que tem nesses lugares. E tá tudo bem, é o comer emocional. Mas não nesse sentido do comer emocional que nos leva às doenças e à obesidade. É entendendo que eu preciso cuidar da minha saúde, eu preciso cuidar do meu corpo, mas eu também preciso cuidar da minha alma e ter momentos de prazer com as pessoas que eu amo. E isso também contribui com o nosso nível de felicidade. Então, eu queria terminar aqui minha fala e deixar vocês pensando sobre esses pontos, né? Quais deles você pode começar a praticar a partir de hoje? É sorrir mais, é ter mais gratidão, é melhorar a sua alimentação, porque talvez você, ao contrário do que a gente tem praticado, tem se alimentado 20% de forma saudável e 80% da forma errada, né? Talvez você precise trocar isso para poder equilibrar os seus hormônios e você se sentir mais feliz, ou é gastar um pouco de dinheiro, né? Com as experiências, ir num show, sair com uma amiga, comer uma coisa gostosa, ser mais positivo, colocar uma foto bonita dos seus filhos em casa. O que que você pode fazer? Talvez na sua casa não tenha nenhuma planta, talvez você possa colocar uma planta. Pense em algo que você pode fazer ainda essa semana para melhorar, elevar o seu nível de felicidade. Lembrando que felicidade não é só questão de espírito, mas é uma prática. Então, o que que você vai tirar desse livro e vai praticar a partir de agora? Tá bom? Vamos lá, Larissa? Nós vamos, entre a fala da e a minha, vamos pôr um filme. Você preparou isso, né? Um vídeo? Vamos assistir um videozinho de 7 minutos. Seu áudio está desligado, tá falando?
Deixa eu só ver se eu vou conseguir aqui. Parece que não está dando certo dessa vez. Tá passando? Tá? My name is Susan Boyle. Okay, Susan, where are you from? I am from Blackburn near Bathgate, West Lothian. I dream the dream and time goes on. Tá dançando? A mais de 80 filmes rápidos e 80 restaurantes e bares fecham porque já não tem mais o que vender. Edwin, Alvin, Michael, Paul, essa manhã. Toma um banho. Yes, we must. Sinara, vamos tirar, tá horrível. A gente manda lá no grupo. Peraí. Ok. Ok. Tudo certo? Podemos continuar? Parece que Então, não deu certo, amiga. Tava passando? estava muito ruim o áudio. Ah, Estava muito ruim. Eu vou passar ele lá no grupo depois, né? tá? Aham. Deixa eu só abrir aqui. Bom, o que é aquele videozinho? Ele mostra diversas situações onde a gente pode exercitar tudo isso que o livro nos trouxe, né? E uma questão muito forte que me veio com esse livro, e eu quero passar para vocês, foi quando realmente eu enfrentei o câncer. Por quê? Quando você recebe um diagnóstico de câncer, os seus pensamentos, seus sentimentos são só de derrota, de tristeza, de dor, né? E foi isso que aconteceu comigo. Só que, como eu já tinha lido esse livro, eu tinha as ferramentas, eu estudo muito a questão da inteligência emocional, eu sabia que se eu começasse o meu tratamento naquele deserto, da forma como eu estava comunicando, ia dar tudo errado. Então, para mim, foi uma doença, né? E para você, talvez um problema com o seu filho, um problema de saúde também, um problema financeiro, um problema de casal ou no seu trabalho. A forma como a gente vai comunicar vai determinar o nosso resultado. E hoje, depois que eu passei por todo o processo, né, quem me acompanhou viu, eu fazia graça ali, eu ria, para mim era prazeroso. Gente, o dia que eu fui escrever meu testemunho, eu chorava, porque eu olhava para trás, eu não conseguia sentir dor, era só gratidão. Eu não conseguia murmurar. Por quê? Porque eu fazia dos dias de quimioterapia dias felizes. Eu comunicava felicidade. Eu ia ali para buscar mais uma dose da minha cura. E isso, depois, com o tempo, vieram muitos pacientes com câncer, e o objetivo é levar exatamente isso. Por quê? Porque nosso cérebro se transforma, e a nossa realidade, ela se transforma. É incrível quando você está diante de um problema e você se pergunta, como eu quero ver isso? Como eu quero olhar para isso?
né? Então, várias vezes a gente se coloca em situações ou está em determinada situação que o livro nos fala muito sobre isso. Ele fala assim: exercitar o pensamento otimista ativa áreas do cérebro responsáveis pelas emoções e faz com que fique mais automático enxergar experiências positivas. Então, eu tenho certeza que você tem uma conhecida, eu acredito que não seja você, mas tem alguém que você conheça que é negativo, que murmura, que só reclama. E aí, gente, se ela está pondo aquilo para fora, aquilo está dentro dela. E o cérebro dela automaticamente está sendo modificado por aquilo. Hoje eu fiz uma sessão muito forte com uma moça de 19 anos que tem muito pensamento negativo. E ela observou muito isso. E como o livro está fresquinho, né? Eu mostrei para ela. Ela começou a cair no chorar. Falou: Larissa, não tem como eu ser saudável com essa comunicação. Eu falei: bingo, exatamente isso. Então, seu cérebro já está tão acostumado a olhar para a dor, para o sofrimento, para o que é ruim, que quando algo bom acontece, você não consegue desfrutar daquilo e nem ser grato por aquilo. Então, a gente precisa exercitar isso. E aí a Sinara falou da questão da gentileza, né? E a gentileza, ele coloca como uma das técnicas mais poderosas que ele analisou aí, né? E eu vou dizer algo para você. Quanta coisa eu senti nesse tempo de quanta generosidade, quanta gentileza que as pessoas faziam por mim e quanto isso contribuiu na minha melhora, no meu tratamento. E hoje eu busco fazer isso da melhor forma possível para as pessoas que me procuram. Então, isso é muito poderoso, né? E aí, lá no PDF que eu mandei para vocês imprimiram, essa segunda parte aí, onde está escrito assim, 5 ações rápidas para ser mais feliz. Ele coloca isso assim, como se você tem 2 minutos para modificar o seu cérebro, para ser feliz todos os dias? Vocês têm 2 minutos para modificar o seu cérebro? Então, a primeira coisa que você precisa fazer é escrever hoje. E eu quero que você escreva aí. E pegue um papel, uma caneta e escreva aí. Eu quero que você pense 3 coisas positivas que aconteceram com você nas últimas 24 horas. 3 coisas positivas. E aí, como eu já exercitei muito meu cérebro para isso, talvez você não tenha o cérebro tão focado no positivo ainda, mas vai ter a partir de agora, a gente não vê pequenas coisas. Talvez você pense assim: nossa, desde a hora que eu acordei foi só problema lá no meu trabalho. Olha só, isso já é uma programação. Fica atenta a isso. Mas você comeu hoje? Você tomou um banho? Você tem motivos aí para ser positivo? Para agradecer? E a gente não vê. Larissa, só interrompendo você. Depois que a minha mãe passou pela ostomia, né? Que aí ela ficou 4 meses usando a bolsinha sem fazer o número 2 no banheiro, né? Porque fazia só com a bolsinha. Gente, toda vez que eu ia no banheiro para fazer o número 2, eu agradecia tanto. Teve um dia que eu chorei agradecendo. Falei: Deus, obrigada. Meu intestino funciona. Todos os dias, 9 horas da manhã. Que privilégio, né? E a gente esquece de Exatamente. agradecer essas E coisas. exatamente. Isso é tão interessante que quando eu entrei em contato com essa ferramenta e eu quero passar ela para vocês, chama 40 motivos de gratidão. A primeira vez que eu escrevi, que eu fui fazer, eu falei: nossa, não foi no máximo no 15, nem lembro, mas eu não dei conta de fazer os 40.
Eu falei, nossa, mas 40 é mais, eu sou grata pela minha mãe, pelo meu pai, pelo meu filho, pelo isso, pelo aquilo. E aí, porque é o que a gente pensa ali na hora, né? Mas, e aí a gente não consegue olhar. E aí, de repente, eu estava aqui em casa, eu falei, uai, mas eu tenho geladeira. Aí eu fui tomar banho e falei, nossa, que beleza ter esse banheiro gostoso. Meu Deus, que benção, que agora eu vou deitar numa cama maravilhosa, que eu tenho coberta, que eu tenho um pijama gostoso, que eu tenho comida na minha casa. Eu tenho panela, gente, né, eu lembro que eu agradeci pelas minhas panelas, vocês acreditam? Eu agradeci pelas minhas panelas. Quando eu fui ativando isso, eu começava a olhar e falava assim, nossa, eu sou grata pelo meu nariz, que eu adoro meu nariz, sou grata por esse nariz maravilhoso. E aí, assim, eu fui vindo as coisas, e enquanto que eu andava na minha casa, nossa, que chão sujo, menino do céu, para de gritar, junta esse brinquedo, olha isso, olha para aquilo. E aí você fica tão no negativo que a sua mente está programada para aquilo. E mais daquilo você vai ter. Aí no final do dia você está super nervosa, super estressada, achando que a sua vida é um caos, mas você só está programada para olhar para o caos. Né? Eriquinha apareceu, linda. Então, a gente olhar para isso, né? Eu tenho e algo que eu desenvolvi, eu quero passar isso para vocês. Isso que a Sinara falou de dar um sorriso, chama ritual do acordar. Se você quiser, você pode anotar. O que é o ritual do acordar? Quando você abre o olho, hoje eu já faço automático, assim, eu já acordo e já faço, né? Aí eu abro o olho e falo assim, Senhor, muito obrigado por mais um dia que eu vim para brilhar, para dar o meu melhor. Vitória, vitória, vitória. E dou um sorriso. Isso aí, o que você comunicou? Que aquele dia vai ser um dia de vitória. E isso é uma técnica, isso tudo que a gente está falando aqui é ciência, né? E aí ele comprovou lá. Então, desde manhã, quando você abre o olho, você já programou o seu cérebro. Outra coisa que é muito importante para programar esse estado é antes de você dormir, você lembrar de um sonho seu. A gente faz um mural da vida extraordinária, né? Que eu ensino, acho que eu não ensinei aqui ainda. Você pegar as imagens, não sei se eu falei. Mas, por exemplo, você quer comprar um carro tal. E aí, antes de dormir, você vai lembrar, você vai fechar os seus olhos e ver você dirigindo aquele carro, né? Sentindo, apertando os botões lá, e você vai dormir com aquela imagem. Você já está criando isso dentro de você. Então, por quê? Porque as pessoas, a gente tem a tendência, e a gente foi programado muitas vezes assim, para pensar que a felicidade, ela vem se eu tiver algo. Quando eu alcançar isso, ou quando eu fizer aquilo, quando eu tiver X na minha conta, quando eu conseguir fazer aquela viagem. Só que o autor ele fala que o tempo é agora, que a felicidade é agora, né? Ela acontece agora. E para isso tudo acontecer, antes você precisa ser feliz. Porque se você é feliz, você é grato. E a gratidão, ela atrai mais aquilo. Esses dias eu escutei uma pessoa, uma mentora que eu gosto muito dela, ela falando assim, se você não perdoa, se você guarda rancor, mágoa dessa pessoa, uai, significa que aquilo está dentro de você. Porque se tá, e por mais que a gente saiba, aquilo virou, cai uma ficha tão grande dentro de mim, assim, eu não sei, eu precisava ouvir aquilo, embora ela falar da questão assim do sentimento, tudo que você emana está aqui dentro de você, então você é aquilo. E eu falei assim, meu Deus, ainda bem que eu não tenho nada, nem ressentimento de ninguém, mas quantas vezes eu fico com uma raiva louca? Ontem, meu filho mais velho, nós fomos no aniversário e ele me passou uma vergonha lá. Ora, e eu só olhei para ele assim, eu falei, me aguarde, me aguarde. E aí, a hora que entrou nesse carro, eu peguei esse menino e comecei a falar que não é possível, um menino de 13 anos, isso não é uma atitude.
E aquilo foi me dando uma raiva dele, e a mais raiva me deu ainda quando ele falou assim para mim: eu sou assim e não vou mudar. E, gente, falei, não, melhor era você ter ficado calado. Eu peguei, lembrei da minha mãe, dava uns beliscão que arrancava o couro. Deu um beliscão nele. E aí eu fiquei com aqueles sentimentos assim, a hora que estava chegando aqui em casa, eu respirei, eu lembrei da fala dela. Eu falei assim, tá dentro de você, tá aí dentro. Eu falei, aí caiu a ficha para mim, eu falei assim, cara, esse sentimento não me pertence. Eu fiquei com raiva, mas eu vou jogar ela fora agora. Eu não vou ficar com ela aqui dentro, porque a vontade que eu tinha era de chegar aqui, pegar um cinto e dar um couro. Eu falei, vou jogar fora. E aí foi muito bom isso e tá com isso fresquinho, porque aí ele foi tomar banho, quando ele saiu, eu chamei ele na cama, deitei com ele, falei, filho, vem cá. Abracei, beijei, mamãe te ama. Vamos pensar sobre o comportamento. E me perdoa, também passei, eu fiquei com raiva, tal. Enfim, eu não permiti que aquilo continuasse, perpetuasse dentro de mim, porque aquilo gera mais daquilo. Tudo gera mais daquilo. Então, eu posso simplesmente cortar o ciclo, e depende de como eu decido olhar para aquela situação. Então, nós temos muito mais motivos para ser grato do que motivos para reclamar. Só que reclamamos mais do que agradecemos. É um estado natural, assim, é no automático. Você já fica. E se a gratidão for um estilo de vida para nós a partir de agora, como será a nossa vida? Imagina! E eu sou prova disso, de que hoje eu não sou a gratitude pessoa, não. Porém, depois que eu mudei, gente, cada coisa acontece comigo que eu falo assim, uai, Deus, o senhor me ama mesmo, né? Eu tô sentindo aqui. É muita coisa, principalmente no dia que a gente fala os 40 motivos de gratidão. Gente, façam. É poderoso isso. É poderoso você escrever, eu sou grata por isso, eu sou grata por aquilo, eu sou grata pelo porteiro, eu sou grata pelo lixeiro que limpa a minha rua, eu sou grata pelo meu sofá. Então, escreva, e você vai ver que você tem muito mais motivos para celebrar do que ficar nessa dor, nessa enjoeira de ficar reclamando, de ficar implicando, de ficar criticando, né? Então, vamos olhar para isso. E aí, vamos fazer a ferramenta, senão não vai dar tempo. Acho que nem vai dar tempo. Olha aí para você. E depois que a gente terminar aqui, eu vou passar esse videozinho lá e vocês assistam. Você vai ver o tanto que vai fazer sentido. Esse videozinho é muito bom. Então, eu quero te perguntar e quero que você reflita. E se suas desculpas forem substituídas por suas ações? O que vai acontecer na sua vida? Se as suas desculpas forem substituídas por suas ações, escreve. E se você decidir exatamente onde você quer chegar? Como que você vai estar se você decidir exatamente onde você quer chegar? Hein? Wanda, Luciana, Maísa, Dinoná, Érica. E se você decidir, se você tiver uma visão clara, se você... quantas vezes você olha e pensa assim, por que tem gente mais feliz do que as outras pessoas? E hoje você está entendendo por quê. É tudo uma programação mental, um estilo de vida. E se você compreender o que de fato impediu você de chegar lá? Se você compreender exatamente o que tem te impedido de chegar lá. Ah, Larissa, é a procrastinação, é a murmuração, é o medo, os meus pensamentos.
Se você compreender exatamente o que tem te impedido e decidir olhar para isso, e é bom você escrever e olhar para isso, deixar essa raiz sair aí, talvez a mágoa, o ressentimento. Então, olhando para aquela fala que aquela pessoa falou e ficou em mim, o que muitas vezes está guardado aí dentro? O que você está emanando para o universo? O que está saindo de você? Está saindo amor? Está saindo palavras de bênção? Está saindo aí gentileza? Ou está saindo inveja? Ou está saindo mágoa, ressentimento? E aí, fuça aí dentro de você e vê o que não faz mais sentido carregar. De olhar e falar assim, não, isso aqui está aqui, mas isso não me pertence, isso não é meu, e eu decido hoje jogar fora. E aí, quando a gente fala disso, a gente não quer dizer que nós vamos viver Alice no País das Maravilhas, não. Nós vamos enfrentar problemas, a gente vai sentir, às vezes, todos os sentimentos eles são válidos, né? Raiva, às vezes a gente vai ficar nervosa, só que a estratégia é fazer do jeito que eu falei que eu fiz ali. Eu percebi que eu estava inundada por aquela raiva, e aí eu falei assim, ai, faz sentido eu continuar cultivando isso aqui por mais tempo ou eu posso parar por aqui? E a gente decide, né? A gente tem consciência e conscientemente a gente decide. Eu dei uma respirada assim na hora que caiu a ficha, eu falei, chega, esse não vai fazer parte de mim mais. Na mesma hora eu já estava olhando para ele com amor, eu estava querendo esganar, mas aí depois eu já estava olhando ele com amor, com dó, porque eu estava falando aquilo. Então, não faz sentido, né? E se você der o melhor que você puder, você decide onde você quer chegar e você dá o seu melhor. E dar o seu melhor é se observar o tempo todo. E se você for capaz de enfrentar seus desafios com coragem? Ah, que essa pergunta acabou de vir aqui uma situação de você lá no púlpito. Olha isso. Se você for capaz de enfrentar os seus desafios com coragem, o que vai acontecer? Eu vou subir no púlpito, eu vou pregar, eu vou alcançar, eu vou matar meus medos, né? E quantas vezes a gente recua diante das situações? E se você tomar atitudes que realmente façam a diferença? Ser gentil, ser amável, dar uma mão para o próximo, apoiar uma causa. A Sinara falou aí, ela me convidou para falar um pouquinho lá na Associação de Ostomizados. E, e quanto a gente vai lá para dar e a gente só recebe. É tanto amor que a gente recebe, é tanta gratidão nos olhares, por tão pouco que a gente faz. Essa semana ainda, meu marido, nós dois andando, não sei o que nós estávamos falando, ele falou assim, meu bem, eu preciso fazer mais. E a gente faz. Eu preciso fazer mais, parece que eu preciso fazer mais pelas pessoas. Eu falei, então, se você está sentindo, vamos adotar alguém, fazer alguma coisa, né? Vamos fazer. Então, tem que fazer. Que ele está sentindo que ele tem que fazer. Eu falei, vamos fazer, né? Então, vamos fazer. Hoje mesmo, eu atendi, antes de começar aqui no clube, eu atendi uma moça que foi diagnosticada com câncer, a costureira que eu levo aqui minhas roupas, aqui perto de casa, e ela estava muito sofrida. Eu falei, eu vou te atender, até a sua cirurgia eu vou te atender. E não estou cobrando. E agora, e também não estou falando isso aqui para me exaltar, não, porque isso é muito pouco. Mas é no sentido de como ela saiu daqui, gente, é isso que a gente está falando. Quando eu falei, então tchau, vai com Deus, ela me deu um abraço, e você sabe quando o abraço é diferente.
ela me deu um abraço com tanto amor, com tanta gratidão, a gente recebe muito mais do que dá, né? E isso é uma característica da felicidade. E se você realmente se importar com os outros? Muitas vezes estamos tão envolvidos no nosso próprio umbigo, a gente não está vendo quem está do nosso lado, né? E isso é uma característica de infelicidade. E aí, o autor fala, inclusive, que lá no estudo dele, quanto mais isolados os alunos de Harvard ficavam, mais doentes e menor desempenho. Então, quer dizer, quando a gente está mal, a gente não tem que se isolar. A gente precisa de uma rede de apoio, a gente precisa de um amigo, a gente precisa ir na igreja, a gente precisa buscar ajuda. O isolamento piora o seu estado, e isso foi comprovado. E se você parar de reclamar, e aí, eu acho que eu já passei aqui para vocês a liguinha, né? Da liguinha foi mais no outro semestre, né? Bota a liguinha da reclamação no braço. Quando reclamar, puxa a liga. Puxa a liga aqui, ó. Né? E aí vocês vão ver quão poderosa essa liga é. E se tudo isso acontecer, como que vai ser a sua vida? E aí, eu quis trazer essa ferramenta porque a primeira vez que eu também fiz, a hora que perguntou isso, e se tudo acontecer, como será a sua vida? Já tinha caído tanta ficha e eu olhei e falei assim, uai, mas isso aqui tudo está no meu controle. E por que a minha vida não está assim ainda? Isso tudo está no meu controle. E depois, se você fizer aí com calma e se permitir dizer, na última, olha com esse olhar. Se o que está escrito ali nas anteriores, se está no seu controle. E se está no seu controle, você pode começar a fazer agora, né? E aí as coisas vão mudando. Então, 5 ações rápidas para ser mais feliz. Eu vou falar rapidinho aqui. Então, você vai todos os dias. Isso aqui, ele pôs um resumão para você fazer todos os dias. Você já vai de encontro com a sua felicidade. Que é pensar. Então, você vai acordar. Olha só, você está recebendo aqui tesouro. Ó, você vai acordar, você vai agradecer, você vai por aquele dia e você vai falar que você abriu os olhos para brilhar, que esse dia é o dia espetacular de sua vida. Cada dia você fala uma coisa. E aí você vai falar vitória, vitória, vitória. E você já levanta, ok? E aí, 3 motivos para agradecer. Você já pode lembrar. Nossa, obrigada por mais um dia, né? Que eu tenho saúde, que eu vou levantar, que eu vou tomar meu café. Você já levanta lembrando de coisas boas. E aí, ele fala, mais 2 minutos lembrando do máximo de detalhes de uma experiência positiva. E aí, você pode fazer esse exercício, por exemplo, num dia que você passou muito estresse e tudo, e você agora, entendendo que permanecer nesse estado está programando o seu cérebro e você decide não estar nesse estado, você vai chegar, parar e lembrar. A Sinara vai lembrar da viagem para Cancún, né? Eu vou lembrar de uma coisa boa, você vai lembrar o dia que você comprou aquele carro que você queria, aquele objeto que você gostou, né? Aquele momento em família. Você vai lembrar de algo, de uma experiência positiva, automaticamente. E o seu cérebro, ele não sabe se você está vivendo aquilo ou não. Ele vai liberar os mesmos hormônios de que você estava quando você estava vivendo aquela experiência. Então, vai trocar toda a química do seu corpo. E a gente já se sabe que a gente tem uma farmácia interna. Então, a gente tem condições de acessar essa farmácia interna, certo? Ele está falando aqui, ó, o cérebro não distingue algo vivido de algo lembrado. Então, você lembrar é como se você estivesse revivendo aquilo. 15 minutos de exercícios físicos. Gente, é uma volta no quarteirão, né? Uma volta no quarteirão.
você já está ali em contato. Então, ó, o pesquisador explica que é equivalente a tomar antidepressivos por 6 meses. É como se você tomasse antidepressivo por 6 meses, mas com uma taxa de 35 menor de recaídas nos próximos 2 anos. Então, quando você faz atividade física, diminui em 30% a chance de ter uma recaída, né? Então, precisa. Ah, Larissa, não tenho tempo, acorda mais cedo. Meia hora, 20 minutos de caminhada, pelo amor de Deus. E outra é aqui, ó, respirar. Só respirar por 2 minutos. Larissa, mas eu respiro o dia inteiro. Mas você não respira em mindfulness, em momento presente. Você está respirando, mas você já parou para sentir o ar que entra, qual parte que cresce, o ar que sai, oxigênio o seu cérebro devagar. Por quê? Quando você está estressado, o ritmo da sua respiração muda tudo, né? E ele fala que ele usou essa técnica só de respirar com os funcionários do Google. E aumentou significativamente a performance deles, a felicidade e a queda do estresse. Olha isso. Respirar. Simplesmente respirar por 2 minutos. Então, quantas vezes você, no seu dia, você está na correria e você não pode parar 2 minutos? Gente, tem gente que 2 minutos pensa assim. Eu tenho uma paciente, ela tá engraçada, esse dia me ligou, estava em crise de ansiedade, falei assim, vai meditar. Passei para ela, ela falou, Larissa, eu tô com ódio só de pensar na voz daquela mulher mandando eu respirar, eu vou ter vontade de bater nela. Eu não vou ter paciência para ouvir ela 2 minutos falando, tão agitada que tá. Então, o ritmo acelerado. E por que que fala-se muito em meditação? Eu indico, a Érica Paim, sabe, né? Eu indico muito. Por quê? Porque a meditação altera o seu cérebro e com a meditação você consegue controlar os seus pensamentos. Você observa os seus pensamentos. Gente, eu nunca observava meus pensamentos. Quando eu comecei, eu falava assim, meu Deus, que loucura é essa aqui na minha cabeça? Né? E também ficava agoniada. Parece que eu punha de 5 minutos, falava, gente, esses 5 minutos não acabam nunca, é uma eternidade. Né? Então, você vai observando os seus pensamentos. E a quinta é a gentileza consciente, que ele fala que é a mais poderosa, né? A conexão social é a maior responsável pela felicidade a longo prazo. E a maioria das vezes, exatamente, Lu. E a maioria das vezes, quando estamos ruins, nós tendemos a nos isolar, né? Enquanto a gente está precisando. A gente está precisando de ajuda. Então, que a gente possa olhar para isso e entender, agora a gente entende por que que algumas pessoas são mais felizes do que outras, por que que alcançam mais coisas do que outras. A chave está no seu estado de espírito, na forma como decidem encarar as situações. E a gente sabe o quanto é ruim ficar perto de pessoa negativa, reclamona, não é? Suga a nossa energia, porque o que eu transmito toca na outra pessoa e vai alterar o estado dela. Tem um livro muito bom que chama O Poder das Conexões. Ele fala que, olha isso, que interessante. Eu moro aqui em prédio, então eu tenho a minha porta e tem a porta da vizinha. Ele fala nesse livro que se a minha vizinha tem depressão, aumenta em 10% a minha tristeza. Olha isso. Por quê? Porque tudo é energia, tudo comunica, né? Agora, você pensa você convivendo dentro de uma casa. Eu tenho uma paciente que ela está com depressão, por quê? Porque o marido é reclamando, é o dia inteiro reclamando. Aí ela entendeu agora por quê. Agora eu estou ensinando ela como se blindar. Que ela não vai sair do casamento.
Então, ela vai aprender a se blindar disso, né? Então, a gente precisa estar atenta a isso. E se essa pessoa somos nós? Então, fica essa reflexão para vocês. Eu vou passar lá o videozinho e que a gente possa emanar esse amor, essa gentileza, essa felicidade e transformar os nossos ambientes e conquistar tudo aquilo que a gente nasceu para conquistar. Ok? Então, foi lindo ver vocês. Alguém quer falar alguma coisa, alguma experiência de felicidade, de uma sensação? Eu quero falar. É, esses dias eu estava assim, muito ansiosa, né? Porque teve uma festa de bodas de ouro da minha tia e eu estressada, cada mês tinha uma viagem, eu muito cansada, muito cansada. E aí eu voltei de lá e falei, gente, o que que eu vou fazer por mim? Só eu posso fazer algo por mim, né? Então eu decidi que eu não vou trabalhar de manhã mais, que eu vou trabalhar só à tarde. Aí hoje foi o primeiro dia. Aí eu acordei com calma, tomei café com calma, fui à academia, voltei, fui tomar sol, porque o Uau! resultado meu deu osteopenia, então eu comprei uma cadeira super confortável para tomar sol. Deitei ali, 10h30 da manhã, tomando sol. Gente, eu me senti tão bem, mas tão bem. Uhum, Aí tomei banho, fui almoçar. Parece que a tarde estava leve para mim. Então, assim, eu tô uhum, falando porque ela tava falando essas coisas e eu pensando, né, que eu ainda não comecei a ler o livro, mas assim, tudo que ela tava falando foi o que eu passei esses últimos dias pensando no que eu poderia fazer para eu melhorar, né? Então é exato. isso mesmo, é a gente prestar atenção e observar, né, o que que a gente pode fazer por nós Uhum, mesmos, porque outra pessoa não vai fazer. Então, uhum, enquanto a gente fica reclamando, eu tô cansada, eu tô estressada, eu não tô dormindo bem, não sei o que, vai só piorando. Então, em uhum. vez de ficar reclamando, a gente pensar o que eu posso fazer para sair dessa situação, né? Exatamente. Parabéns, Luciana, muito isso que que bom. você fez é incrível, maravilhoso. É o sonho de consumo da maioria das mulheres, né? Mas talvez possa alguma mulher aqui do nosso grupo ouvir o seu depoimento e pensar assim: ah, eu não tenho tempo para fazer isso. E aí eu quero falar algo seguinte: o tempo é a gente quem faz. Então, ainda que você precise trabalhar das 8 às 18 ou até mais, você consegue fazer o seu tempo e mesmo trabalhando fora e muito, você consegue se organizar de alguma maneira e praticar uma atividade física, fazer uma meditação. Então, você tem que começar a pensar assim, do que eu posso abrir mão? No meu caso, eu sou autônoma, eu posso, de vez em quando, né, não ir para o meu trabalho de manhã. Quando eu quero ficar em casa, eu fico. Geralmente, eu fico na sexta-feira. Mas eu acordo 5h30 da manhã, todos os dias. Por quê? Porque é o horário que eu sei que eu vou para a academia das 6 às 7. E eu sei que nada vai me atrapalhar nesse horário. Então, eu não vou ter desculpas para não ir para a academia. Então, eu acordo 5h30 da manhã, chego na academia às 6 horas, treino das 6 às 7, volto, tomo banho e vou trabalhar. Porque é prioridade. A questão da atividade física precisa ser uma prioridade. Não é luxo, é uma prioridade. Né? E isso vai contribuir em todas as esferas da nossa vida, né? Em tudo. E nós estamos num grupo de mulheres, a maioria aqui já passou dos 40, e nós sabemos que depois dos 40 as coisas mudam. E a atividade física é igual remédio para nós não podemos ficar sem. Então, se você não pode ir para academia, fazer treinar, fazer alguma coisa igual a Luciana consegue, né, fazer hoje, né? Igual o livro fala, né, Lu, se dar ao luxo, se permitir, né, ter esses privilégios, você precisa acordar mais cedo, então, e, né? Isso vai Uhum, ser importante. Gente, exatamente. leia esse livro. Esse livro vai mudar a sua vida. É muito bom. Muito bom mesmo. Isso mesmo. Então é isso, meninas. Fi- Beijo. Fiquem com Deus, viu? Exercitem aí essas atividades, os motivos de gratidão. Olhem hoje, desliga aqui, começa a olhar o que que eu tenho para agradecer hoje, né? Tenho certeza que você vai encontrar muitos motivos. Então, um beijo. Um beijo. Boa noite, gente. Deus abençoe.